As revoluções no mundo digital ao longo da história nos levou ao que temos hoje: computadores de última geração, smartphones cada vez melhores, tablets, dispositivos vestíveis, entre tantas outras inovações que a cada ano surgem. Uma das maiores empresas de tecnologia que conhecemos hoje contribuiu ativamente para que pudéssemos viver essa realidade, onde todos estão conectados o tempo inteiro. Como tudo começou? Para iniciarmos essa história, precisamos voltar ao ano de 1971, para o começo da amizade entre duas figuras importantes dessa história: os dois Steves. Estamos falando de Steve Jobs e Steve Wozniak, que após alguns anos de amizade e trabalho, e interesses por eletrônicos e tecnologia alinhados, fundaram a hoje tão conhecida Apple Incorporated. Voz, já em seus 21 anos e expulso da sua primeira universidade por hackear computadores, sonhava em investir em um negócio próprio nesta área pela qual era fascinado. Jobs, por outro lado, estava apenas nos seus 16 anos quando teve seu primeiro contato profissional com a área, em um estágio de verão na HP. Início da Apple Computers Incorporated. Ao longo dos anos, Jobs e Voss começaram a perceber que sua dinâmica de trabalho funcionava muito bem ao desenvolverem alguns projetos juntos, como a criação das Blue Boxes, que eram mecanismos que tornava possível realizar chamadas de longa distância gratuitamente, ou a ajuda que Voss deu a Jobs em seu trabalho para a Atari, desenvolvendo uma placa de circuitos para o jogo Breakout. A partir de 1975, os dois Steves começaram a frequentar um clube que reunia um grupo de pessoas que também tinha paixão pelos eletrônicos, o Homebrew Computer Club. E inspirado pelo MIT Altair que viu em um desses encontros, Voss começou a trabalhar no que viria a ser o primeiro computador da Apple. Construído com uma velocidade recorde, com poucos recursos e de maneira totalmente inovadora, foi lançado então em 1º de abril de 1976 o Apple I. O primeiro computador da Apple Computers Incorporated, como foi registrada a empresa inicialmente, possuía uma tecnologia diferente da que os computadores da época ofereciam, pois o Apple I podia ser conectado a uma tela de televisão, o que tornava-o muito mais prático e acessível. O lançamento desse produto rendeu a eles uma venda de mais 50 computadores, que foram produzidos na garagem dos pais de Jobs e vendidos a $500. Nessa história, havia ainda um terceiro elemento que por um breve período participou da empresa: Ronald Wayne, amigo de Jobs e Voss. Wayne comprou 10% das ações da empresa, mas vendeu após algumas semanas, com receio dos riscos envolvidos em investir em uma empresa pequena. Um fator curioso dessa história é a escolha do nome Apple para uma empresa de tecnologia. O que maçã, Apple em inglês, tem a ver com computadores? Bom, preciso te dizer que o nome veio a partir de uma viagem que Jobs fez para uma fazenda de maçãs. É isso mesmo! Jobs, que era um entusiasta das frutas, sugeriu um nome, e nem ele nem Wozniak conseguiram pensar em outro melhor para dar à empresa, e assim foi fundada a Apple Computers Incorporated. Referência em tecnologia e inovação. Muito da forma como consumimos produtos eletrônicos hoje tem influência das ações da Apple e do seu desenvolvimento no mercado. Primeiro, porque foi a Apple quem trouxe a noção que era possível que as pessoas tivessem um computador pessoal, que antes eram usados apenas por grandes empresas e centros de pesquisa. Mas com o Apple I, isso mudou completamente. Ao longo dos anos, a Apple continuou revolucionando o mercado, lançando produtos que não só simplificaram a percepção das pessoas sobre computadores, como também traziam conceitos inovadores através de seus produtos. A Apple foi a responsável por criar o primeiro computador que possuía uma interface gráfica, com um sistema desenvolvido pela empresa, o macOS, lançado no modelo Macintosh. E essa noção facilitou em muito o acesso das pessoas aos computadores. Em 1984, o Macintosh foi anunciado em um comercial futurista durante o intervalo do Super Bowl, o programa com maior audiência dos Estados Unidos. Esse lançamento colocou a Apple no radar das pessoas ainda mais. Além disso, a Apple foi a responsável por democratizar o uso do mouse, e apesar de não terem criado o produto, todos os computadores da Apple a partir de 1983 começaram a vir com o periférico, mudando completamente a experiência do usuário, que antes navegava através das teclas do teclado. Mas não foi só internamente que as noções de uso dos computadores mudaram através da Apple. Em 1997, Jobs retornou para a Apple. Sim,
Ele saiu da empresa durante um longo período. E em 1998, a empresa anunciou seu iMac, que mudaria completamente a forma como as pessoas enxergavam os computadores pessoais. Dessa vez, apostando no design externo, que era totalmente inovador e atrativo, integrado em uma só carcaça. Aos poucos, outras categorias de produtos foram surgindo, como o iPod, um aparelho MP3 player lançado em 2001, que possibilitava ao usuário a escolha de músicas de maneira prática e simples. O iPhone, introduzido no mercado em 2007, também um dos marcos da Apple Incorporated, que trouxe uma mudança revolucionária para o mundo da telefonia, com seus aparelhos que permitiam o toque de tela, uma interface amigável e diversas funcionalidades de fácil uso. Além desses, a Apple também tornou populares os tablets, com o lançamento do iPad em 2010, adotando a mesma interface do já famoso iPhone e facilitando ainda mais a experiência dos usuários, que começaram a trocar seus netbooks por iPads. Sem dúvidas, a Apple revolucionou a indústria de eletrônicos e continua trazendo inovações para o mercado de tecnologia até os dias de hoje, com grandes contribuições que ecoaram na história e que nos ajudaram a ter a experiência que temos hoje com o consumo de produtos eletrônicos e tecnologia. E você, conhecia a história da Apple? Chegamos ao final deste vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com algum amigo que se interesse por esse tema. Um abraço e até o próximo vídeo!